Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal, pessoal. Bom, vamos para a próxima aula do nosso curso de Flutter, né, pessoal? Vamos falar hoje sobre listas, como que a gente faz para listar no Flutter, como que a gente consegue listar, por exemplo, usuários, cadastros, né, listas em si, né? A gente tem duas formas, através do list view, tá? Que é em forma de lista mesmo, um embaixo do outro, e a gente tem também o grid view, que é em forma de grade, né? Eu vou mostrar para vocês em detalhes como que a gente pode fazer isso no Flutter, né? Bom, antes de tudo aí, eu peço que você, se não é inscrito, se inscreva no nosso canal aí, dê um like, comenta, tá? Eu quero saber o que você está achando do nosso conteúdo, pessoal. Vamos lá para o vídeo? Bom, agora a gente vai falar sobre dois itens, dois widgets responsáveis por listar vários itens ao mesmo tempo. A gente tinha falado do row e do column, né? Mas eles não são... eles listam também, tá? Você pode colocar widgets diferentes, mas ele não é próprio para isso, porque ele é muito, vamos dizer, estático, né? A gente quer uma lista, um widget que possa listar de forma mais dinâmica, tá? A gente tem o list view e o grid view. List view, como você pode ver na tela esquerda, ele é para você listar itens um embaixo do outro, né, de forma vertical mesmo. E o grid view você consegue listar também, tá? Mas você vai listar em forma de grade, né? Ou seja, os itens vão estar ali espalhados na tela. O grid view é muito interessante. Vamos começar primeiro a falar sobre o list view. Quando a gente pode listar um embaixo do outro, né? Na nossa tela, por exemplo, lista de usuário, lista de produtos. Então aqui, pessoal, a gente vai... Estou voltando para o VS Code. Então aqui, eu tenho na aula passada o row que a gente fez. Vou retirar ele. Vou fazer isso aqui, ó. Vou retirar ele e eu vou digitar aqui o list view, tá? List view. Ó, ele já aparece uma opçãozinha. Tem esse list view normal, tá? Que é um list view, vamos dizer, estático também. Não é dinâmico. Ele é bem parecido com o column, né, da outra aula que a gente fez. Para exemplificar melhor ele, vou voltar do jeito que estava, o row. E como você pode ver ali no emulador, ele está listando o row, né, em linha horizontal. Vamos voltar aqui para o column. Column. E ele vai listar de forma vertical. Deixa eu só mudar o tamanho. Eu vou retirar o tamanho desses caras. Tamanho horizontal, né? A largura, quer dizer. Isso. Agora ficou ali o nosso column listando 3 itens, 3 containers, né? De forma vertical ali, através do nosso column. E o list view, pessoal, estático, normal mesmo, que é isso aqui, ó. List view. Vou trocar ele aqui no column. Ele vai fazer a mesma coisa que o column faz. Para provar, ó, não alterou nada na tela. Até aí tudo bem. Você pode usar o list view. Ele tem outras opções, tá? Se você vir aqui embaixo e clicar, tem várias opções aqui, tá? Aqui o column não tem, né? Então ele é próprio para lista mesmo. Então se for listar, é bem preferível usar o list view do que o column. Agora a gente vai mudar para o list view.builder. O que esse cara faz? O listview.builder geralmente é para você listar
mas de forma dinâmica, tá? Então você tem ali uma lista mesmo, tá? E essa lista você quer que ela seja listada. Um certo número de itens. Geralmente, por exemplo, uma lista de usuários, ela tem 100 usuários. Tá? Então você quer listar esses 100 usuários de forma dinâmica. Vou voltar do jeito que estava. Vou deixar o list view. E agora eu vou excluir o conteúdo do Children. Espera aí. Porque o list view, pessoal, ele não tem o Children, tá? Os filhos, porque ele é dinâmico. Ele tem um cara, list view builder, tá? Ponto builder. Então o que eu preciso aqui? Eu preciso colocar primeiro o número de itens que eu quero listar. Vamos imaginar que é 10 itens, tá? E agora eu vou colocar o construtor da nossa lista, que é o item builder. Lembra, builder em inglês significa construtor e o item é o item, ou seja, construtor da nossa lista de itens. A gente passa o contexto, tá? E passa o index. O que é um index? É a posição do nosso item. É cada item da nossa lista, começando pelo valor de 0. Então, se eu tenho 10 itens, ou seja, 10 usuários, eu posso... Esse index vai começar no número 0. Dentro, a gente coloca o nosso... O que ele vai retornar em cada item? Tem um cara próprio para itens de lista, que é o list tile, tá? O list tile, ele é bom para fazer isso. Mas eu vou, para exemplificar melhor, pessoal, eu vou colocar um text que a gente já viu, né? Então aqui eu vou colocar assim, ó, item, aí, index. Ou seja, item e a numeração, tá? Olha lá, já atualizou lá na nossa tela. Você vê lá, ó, tem o item que começou do 0 e foi até o 9, porque são 10 itens. Então esse aqui é o nosso construtor da nossa lista. Como eu tinha falado antes, a gente tem um list tile. List tile aqui, ó. O que ele precisa? Ele precisa de um leading. O leading é um carinha que vem antes dele, que vem... É como se fosse uma linha. Esse list tile, ele imprime uma linha, tá? E nessa linha, você pode colocar o que pode vir antes, no meio e depois da... Então, esse lead é o que vem antes. Então, vamos colocar um ícone. O ícone a gente já viu sobre ele, né? Icons. Vou colocar qualquer um desses aqui. E agora sim, o meio da nossa linha, que é o title. Aí sim, eu coloco um text, tá? Aí eu coloco do jeito que a gente fez lá, o item e o numeração aqui. Vamos retornar a nossa lista aqui. Olha lá para você ver, ó. Então ele colocou lá um ícone, né? E seguido ali do itens e a numeração. 0, 1, 2, 3. Então esse é o List View Builder. A gente tem outro cara, que é o List... Eu gosto muito desse aqui, ó. Bem, ele é parecido com o Builder, tá? Separated. Separated, isso. Ó, ele lista, pessoal, com uma separação, tá? Você pode colocar uma separação ali. Tá faltando a gente colocar ela aqui, ó. Então eu coloquei aqui o Builder e a separação. Quem usa esse cara aqui, Separate Builder. Ele também precisa de um context ali, tá? E tem um cara chamado Divider, bem simples, ó. Você só digita isso aqui, ó, Divider, e ele vai dividir lá, ó, pra você ver, ó. Então ele colocou uma linha dividindo um entre o outro. Agora o Grid View, pessoal, ele é em forma de grade, né?
mostrando aqui para vocês. O Grid View, pessoal, a gente lista em forma de grade os itens, né? Todos espalhados ali na tela, não só um embaixo do outro, igual o List View. Para exemplificar para vocês, eu vou mudar aqui para o VS Code. Então eu vou apagar aqui, pessoal, esse List View, tá? Vou colocar um Grid View, tá? Ó, Grid View. A gente usa esse aqui, Count. Esse Cross-Axis Alignment é o número de colunas que a gente vai colocar, por exemplo. Vamos colocar só 2. E agora sim, ó, esse cara, ele tem o Children. Lembra do Children? Que a gente lista, coloca vários widgets lá no row, no column, que também. Vamos colocar um text para ficar simples, né? A gente tem os nossos itens. Aqui a gente não consegue colocar, porque ele é mais estático dessa forma. Mas a gente consegue imprimir, tá? A gente colocou só um. A gente tem que ter, como a gente colocou 2 aqui, ó. Olha lá para você ver no emulador, a gente consegue ver os 2 itens, certo? Item e item, um do lado do outro. Se a gente colocar 4, aí a gente consegue ver melhor como que essa grade funciona. Porque com 4 itens, eles vão... Na verdade aqui tem que ser 2, né? Ó, ficou 2 um do lado do outro. Aqui, esse Cross-Axis Count, pessoal, é a quantidade de colunas. Então ele tem 2 colunas, né? Coluna vertical. Aí ele espalhou os 4 itens. Então se eu colocar aqui mais, ó, vou multiplicar por 2, ó, vai ficar no total de 8. Mas manteve as 2 colunas e ficou em forma de grade. Se eu mudar aqui para 4, vai ter 4 colunas. Então esse é o Grid View Count. Se a gente quiser que ele fique mais dinâmico, por exemplo, a gente pode usar um cara chamado list.generate, que aí sim, esse generate, ele tem, vou colocar o tamanho, peraí, ele gera uma lista, tá, pessoal? Basicamente. Aqui eu vou colocar o index dessa forma. E aqui a gente vai gerar a nossa lista. Só que aqui ficou errado. Porque a nossa lista tem que vir dessa forma. E agora sim, a gente tem 6 itens que a gente gerou de forma automática. Que a gente usa esse list generate, ou seja, generate de gerar, né? Agora eu vou mudar aqui para o cara que é mais dinâmico também, assim como o listview.builder, a gente tem um gridview.builder também. E esse a gente tem aqui mais caras para a gente configurar, por exemplo, esse grid delegate. O que ele precisa? Para vocês verem o que ele precisa, pessoal, é só você apontar aqui, ó. Ele precisa desse cara aqui, ó, Sliver Grid Delegate. Ou qualquer um que use o Sliver Grid Delegate. A gente tem o Sliver Grid Delegate. Vou usar esse primeiro aqui. E agora o que ele faz, pessoal, é você ter um layout aqui para o nosso grid. Então o Cross-Axis Count é o número de colunas também. Eu vou colocar 3. E agora sim, o Item Builder é aquele que a gente já tinha feito. Ó, é isso aqui, ó. Dentro dele, você coloca um text, item, e ele vai gerar a nossa lista também.
Então ali a gente tem os nossos itens. Ele construiu ali vários itens para nossa lista. Ficou de forma infinita. Para a gente corrigir, seria você colocar a quantidade, né? Assim como a gente faz no item, no List View Builder. Vamos colocar só 20 aqui. Espera aí, eu coloquei fora, né, pessoal? Estou viajando aqui. Então esse item count, ele vai vir aqui dentro. E agora, sim, a gente tem aqui, ó, 20 itens da nossa lista, ó, do 0 até o 19. E aqui dentro vocês sabem como você pode ser criativo. Você pode fazer o que você quiser, né? Um container, porque o container, vocês lembram do container? Qual que é por que ele é bom a gente usar um container? Porque a gente consegue estilizar ele. Então, ele tem um shade, a gente coloca um text, tá? Vamos colocar um text. Um text com escrito item index, tá? Item index. Agora a gente tem que colocar um estilo, tá? Vou colocar um estilo aqui, text style, para a gente mudar a cor do texto. Exibiu nada. Por quê? Porque o nosso texto está de cor branca, né? Vou mudar o que a gente vai colocar na cor agora do nosso container. Colors.amber, tá, amarelo. Vamos colocar um aged. Não. Ó, você não precisa nem colocar o tamanho e a largura do container, tá, pessoal? Olha lá, ele preenche tudo. O que a gente pode fazer agora? Ó, dentro desse silver aqui, ó, esse grid delegate, a gente tem um cara chamado cross-axis spacing. O que ele faz? Ele coloca o espaço vertical, tá? Entre as linhas verticais. Qual que é o tamanho? Vamos colocar um valor de 5. Ó, o que vai acontecer? Olha lá, colocou. Aí tem o outro também, o inverso, que é o cross-axis alignment. Cross-axis spacing. O cross-axis, cross significa cruzar, né? Então a gente tem um main axis space, que é o principal, ou seja, linha horizontal. Então esse aí é o nosso grid view builder. As nossas e também o list view builder, que é os principais aí para a gente fazer a nossa listagem, né, pessoal? Então, por exemplo, se eu tenho uma lista, agora sim, ó, vamos entrar vamos dar um exemplo agora real para vocês entenderem, tá? Lembra aqui, ó, que a gente fez esse cara aqui da nossa lista, ó? Vou copiar ele, vou colocar ele aqui, ó. Pronto, só fiz isso. Mas agora o que eu vou fazer? Eu vou usar ele. Vou usar ele bem aqui, ó. Dentro do meu builder aqui, ó. Como que eu faço para usar ele? Eu vou só tirar, vou só colocar isso aqui, ó. Vou colocar ele aqui. Copiei, colei. E agora, para ele usar peraí. Lista. É porque aqui só tem 3, né? Então eu tenho que colocar 3 aqui também, ó. Deixa eu atualizar. Então aqui tem 3. Esse aqui é o item da nossa lista, ó. Vou atualizar aqui porque deu um erro. Pronto, olha lá, ó. A gente consegue ver os 3 lá, ó. O que eu fiz? Eu só coloquei o lista aqui porque ele apontou e agora ele está usando o index. Só que aqui você tem que ter muita atenção, tá? Como que a gente pode saber o tamanho?
Aqui eu coloquei de forma estática, né? Eu coloquei 3, mas eu posso fazer isso aqui, ó. Lista, eu coloco assim, ó, lista.length, que é o tamanho dela. Pronto. Aí a gente não vai ter mais problemas. E você pode fazer isso também com o... Vamos tirar aqui o List View Builder, tá? List View, é só você trocar aqui, ó. Pronto. Olha lá, um embaixo do outro. Bom, essa aula foi muito importante porque a gente aprendeu os conceitos de lista e de grade, né? Bom, na próxima aula aí a gente vai continuar o nosso curso de Flutter. Até mais, pessoal!